Olá, pessoal! Faz um tempo que a gente não se vê aqui no YouTube e eu tô passando aqui para convidar você para conferir a minha fala, o meu parecer numa banca de doutorado que eu participei aqui na Bahia essa semana, com o tema sobre autogoverno e governança. Foi muito interessante participar da avaliação desse trabalho. Como você sabe, eu já venho estudando, já venho pesquisando sobre esse tema, sobre os mecanismos de participação social e de governança, para que a gente possa ter a construção de pactos, de compromissos, de responsabilidade nos 3 setores da sociedade. Então, foi aí um momento de reflexão sobre os fatores que levam a essa situação, a esse cenário da dificuldade de se implementar os mecanismos de governança. E a tese ela vem discutindo isso a partir de um olhar da filosofia, a partir de um olhar de Foucault, da governamentabilidade, ou seja, né, dos condicionamentos aí de comportamentos dos sujeitos, a partir de uma série de mecanismos. E eu falo bastante também dessa questão do fator humano, do nosso comportamento, para que esses mecanismos possam realmente ser desenvolvidos e possam alcançar resultados e as metas que nós, quanto sujeitos sociais envolvidos nos espaços de participação, estamos buscando. Então, fica aí meu parecer, um áudio que eu gravei para vocês, são 25 minutos. E eu espero que você possa aprender com esse trabalho, aprender com essa avaliação e em breve você vai ter também, você vai receber notícias aqui no YouTube do meu novo livro sobre governança. Até logo! Primeiro, agradecer a oportunidade, especialmente a Tereza e a Ângela, né, como orientadora da Tereza e como minha orientadora também de doutorado, agora me iniciando aqui nas bancas de doutorado também. Ângela, muito obrigada. Agradecer a Ariadna, a Eliana, a Aparecida. É realmente um grande prazer poder avaliar um trabalho que fala de participação social, que também fez parte da minha pesquisa, do meu trabalho, e de uma forma tão instigante aí que a Ariadne deu uma nova aula para a gente aqui na fala dela, a partir desse olhar de Foucault e de Deleuze, sobre esse papel da governança e da participação social na nossa sociedade atual. Eu acredito realmente que esse trabalho ele tem uma visão inovadora, até porque a perspectiva, né, dos processos participativos hoje e da governança, ela se encontra nos 3 setores da nossa sociedade, e a pesquisa ela contribui para essa leitura que supera uma leitura binária muito comum na pesquisa acadêmica, e aí eu incluo até a pesquisa na qual eu desenvolvi sobre a política habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, Tereza. Então, você, né, traz um olhar que supera esse olhar binário, e essa lente da governamentabilidade, realmente, ela conduz para um novo olhar, que eu gostaria, assim, que eu considero sistêmico, né? Então, é olhar para os antigos problemas, mas de uma forma que vai além das questões ideológicas, como você coloca, né? Vai além da questão de direita ou de esquerda, vai além da polarização de forma geral dos espaços de construção coletiva, e que a gente pode olhar essa fragmentação e essa reprodução de vulnerabilidades que vem acontecendo nesses processos participativos, e aí a gente está falando desde a Constituição de 88, porque se a gente vem logo depois da Constituição, onde se começam os conselhos, onde se começam as arenas, a gente vai fazendo essa leitura dessas vulnerabilidades, né, desses processos, e como isso tem se dado para a manutenção aí dos interesses neoliberais, dos interesses dominantes. Então, primeiro é possível notar que a sua motivação, né, e até a sua energia aqui é de quem está questionando as injustiças, né, e isso só pode ser feito por profissional que seja comprometido com os princípios da moradia digna e do acesso à cidade, né, do direito à cidade. Então, realmente, a sua tese traz elementos que
para mim, são como assim, peças de um quebra-cabeça. Né? De repente, muitas coisas se encaixam, né, nessa superação, né, a partir de uma leitura aí que envolve outros olhares. Né? Então, esse conceito de governamentabilidade, essa questão, né, de governar a si mesmo, de governar os outros, que você traz aí logo já no título da sua tese, né, mostra que tem realmente uma tecnologia desenhada para conduzir o modo de pensar e o comportamento, e que isso está em várias escalas, como a Ariadne já pontuou, espaços, escalas e problemáticas diferentes, porque esse poder, quando ele é relacional, ele aparenta não ser coercitivo, mas ele também pode ser coercitivo, mas subjetivamente falando, ao mesmo ele pode, né, parecer que não é coercitivo, mas no pano de fundo ele é, porque foi se criado todas as condições para que aquelas pessoas tivessem exatamente aquele comportamento, aquelas relações. Então, esse conceito é uma chave para a gente poder compreender, né, que o Estado, usando de racionalidades adequadas, de mecanismos adequados, de brand, de narrativa, ele vai, sim, ativar pensamentos e emoções, nós estamos falando de gatilhos, emoções adequadas para as reações que vão se ter dentro desses processos. E a partir, né, dessas tecnologias, desses mecanismos, é possível se diminuir muito o antagonismo do nível do sujeito, porque um sujeito, numa sala de 400, é só um espectador que não vai impactar, né, o resultado, mas um sujeito que se conecta e que tem uma agenda conjunta com mais 20, 30 espectadores dentro de uma sala que tem 100 pessoas, vai trazer impacto para aquele processo, para aquela decisão. Então, mesmo essa forma, né, de controlar o pensamento é o que vai trazer, né, esse antagonismo, ou enfraquecer ou fortalecer as redes de equivalência. Então, esse conceito de resistência de Foucault, do meu ponto de vista, ele vem para reforçar a importância do fator humano em qualquer processo em que se precise da validação, vou usar o termo que você usou, via participação social. Então, a sua hipótese de que uma efetiva e bem-sucedida participação ia ser possível, né, seriam possíveis em processos a partir, né, dessa contraconduta, a partir de resistência informada e em condições de criar uma outra governamentabilidade a partir dos interesses do cidadão, né, e assim formar essa rede de equivalência, ela é muito clara e me mostra que dentro dessa experiência que você traz, né, da ponte, ela não alcançou sucesso, né, esses movimentos, esses stakeholders, indo para o nível do sujeito, que pode ser um sujeito, né, essas contracondutas não alcançaram aí um papel de impactar as decisões que estavam ali sendo tomadas. Então, quando eu li o seu trabalho, eu percebi que ele tem um reflexo, né, ele traz uma contextualização que nos ajuda a entender os reflexos desse processo da ponte, né, e que tem esse desdobramento do que já vem acontecendo, e a gente fala, e você coloca o PAC, a COPA, as PPPs, né, e tudo que abriu portas, né, para o retorno e para o fortalecimento desse tipo de contratação. E aí eu vou citar, inclusive, o projeto do VLT, que foi feito da mesma forma, mas que se mostrou um desastre, e aí a participação social, a academia, o Ministério Público, outros stakeholders, estou usando uma linguagem neoliberal de mercado aqui, registrando, né? Inclusive, eu trabalho com governança e com participação social no segundo e no terceiro setor, então eu leio todas as normativas do Banco Mundial, quando eles atualizam, eu também me atualizo, eu entendo quais são as políticas que eles estão propondo ali, e entendo também que a gente tem muita dificuldade, que esse governo é ineficiente para poder aplicar mesmo a própria política do interesse do neoliberalismo. Ele com certeza seria desaprovado. Foi desaprovado no VLT
retirou, né? Chegou a analisar, fazer auditoria para ver se ia financiar o VLT de Salvador e não aceitou. Ele foi desaprovado no financiamento dentro das políticas neoliberais, né, de governança do Banco Mundial. Então, essa leitura que você traz, né, do histórico é bem interessante. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, que eu tive refletindo nesses tempos aí também, escrevendo sobre essa questão da governança, é que a gente sempre traz essa lógica de que nós, no Brasil, saímos de um estado, como se a gente tivesse saído do estado de bem-estar social para um projeto neoliberal. Não é. Nós estávamos ainda no momento desenvolvimentista. Nós estávamos ainda ali com o Estado chegando em algum lugar, né, investindo em grandes infraestruturas, vivendo o milagre econômico, usando a potência máxima do poder de expropriação do Estado, que é o fundo público, aí, em grandes projetos, e que depois vai se traduzir nesse aumento das desigualdades sociais e da chamada década perdida em 80. Então, nós não tivemos, tem uma lacuna aí, porque a gente fala de projeto neoliberal chegar e porque vem contra o estado de bem-estar social. E quando que teve estado de bem-estar social no Brasil? O Brasil não teve, então a gente precisa, quanto academia também, olhar para essa lacuna, né, de que nós não chegamos a ter um ciclo econômico virtuoso para dizer que esse ciclo foi rompido, né, que o capital chegou para reestruturar suas operações e acabou rompendo esse ciclo. Então, o que chegou para a gente foi de enxurrada. Chega aí um projeto dizendo, olha, agora vem o terceiro setor, a Ângela até tem um artigo sobre isso, né, ONGs e ONGs, e de repente a gente tem a criação de mais de 1 milhão de ONGs nas últimas décadas, sendo que o marco regulatório para o terceiro setor, né, para esse braço do Estado e mesmo da iniciativa privada, ele foi aprovado agora em 2014. Então, depois de se derramar trilhões em ONGs para fazer o trabalho, agora vamos regulamentar. Né? Então, qualquer política aí que rege, né, todos esses financiamentos, você fez lá, né, toda essa pesquisa do BID, do FMI, do BID, eles vêm dessa narrativa de combater a extrema pobreza, de financiar as infraestruturas dos países periféricos, e a narrativa deles, incrivelmente, também se sobrepõe às narrativas da ONU. Né? Porque se você começa a sobrepor as políticas, elas são muito parecidas. Né? Nós estamos falando de programas para educação, saúde, desenvolvimento humano, que são capturados pelo mercado. Entende? Então, assim, ok, a gente podemos melhorar o desenvolvimento humano, precisamos melhorar a gestão pública, a gestão das cidades, mas quem é que está à frente? O mercado, para poder desenvolver esses projetos. Então, tem uma sobreposição aí com narrativas diferentes, né, que vem sendo colocada e que tem esse fundo, né, se o sujeito se desenvolver, se o sujeito se educar, se o sujeito se especializar, se a gente seguisse supostamente toda a política de governança do Banco Mundial e trouxesse tudo isso de verdade, informação, educação, formação, esse mercado ele também ia ganhar. Porque ele ia ganhar com essas novas competências. O mercado ele sempre vai ganhar. Né? No capitalismo tudo é ganho. A crítica ao capitalismo é mercadoria no capitalismo. Se nós temos uma política que consegue trazer resultados, indicadores e metas no desenvolvimento social, o mercado ganha. Mas se a política, por sua vez, empobrece, precisa trazer mais suporte de programas sociais, o mercado ganha. Porque os recursos do fundo público voltam a ser capturados para esse serviço. Então, é disso que a gente está falando, né? A agenda neoliberal, ela é traduzida na agenda urbana, como você coloca na sua tese, né? Como as cidades sustentáveis, o empreendedorismo, essa governança e a financiarização da habitação, que eu acho que é um ponto importante da gente dizer, né? Porque mostra que a habitação de interesse social é de 0 a 3 salários mínimos, mas também é um processo de financiarização, de abertura de capital no mercado, em que a própria Caixa Econômica participou e que às vezes a gente se esquece, e que isso também foi no governo de esquerda. E a gente se esquece, porque muitas vezes a gente só faz a crítica, né,
projeto é maior do que as linhas ideológicas que possam estar à frente ali, muitas vezes, de uma gestão, né? Então, assim, o cenário da política pública hoje, ele é viável ao tempo em que se oferta os recursos do Estado para o mercado. Certo? Então, assim, isso já está dado. Então, quando a gente tem o conflito, esse conjunto de crises, essa fragilidade toda dos governos periféricos, né, e tem esse clientelismo todo, a corrupção, os desvios de finalidade, a crise de confiança, aí o que a gente tem? Os megaprojetos não conseguem mais se instalar. Porque se eu estou no meio desse caos todo, não dá. Quem confia no governo? No governo não dá para confiar, mas no mecanismo de governança, envolvendo todos os stakeholders, trazendo a empresa privada, trazendo o terceiro setor, trazendo o movimento social, trazendo a universidade, trazendo vários atores, então é poder compartilhado. Então agora a gente pode confiar. Percebe? Então, assim, nós não precisamos mais ter decisão de cima para baixo. A gente não precisa mais de decisão na calada da noite, a portas fechadas. Nós podemos tomar decisões compartilhadas, desde que não mexa na estrutura do projeto. A gente pode decidir se vai ser pintado de branco, de creme, se vai plantar grama, Claro que podemos, desde que não mexa, né, na parte estrutural. Até porque, como você pontuou bem na sua tese, os próprios representantes da população, os políticos eleitos, eles também se sentem afrontados da população e contra o que eles estão decidindo, porque eu sou vereador desse município. Eu represento os interesses da população. Então, você confiou em mim, agora eu estou dizendo que esse projeto não é bom para a cidade? Eu fui eleito para isso. Então, assim, eu quero pontuar que quando a gente fala de boas práticas e mecanismos de governança, e isso para mim é uma coisa que a gente precisa entender, evita prejuízo. Eu falei do projeto VLT, a gente pode fazer as contas ou não, né? Foi cancelado, tem uma nova licitação, tudo que foi investido foi perdido, vai ter que refazer todas as leituras, os estudos, o cadastro, o licenciamento, tudo isso vai ser refeito. E aí tem um custo social, porque nós estamos falando de mais de 6.000 pessoas que pegavam um trem a 50 centavos para trabalhar e que hoje não tem mais porque o trem parou de funcionar e o projeto foi cancelado. Então isso tem custo político também, porque tem um custo financeiro, tem um custo social, tem um custo político também. E isso, do meu ponto de vista, já é um sintoma de que essas práticas que foram adotadas no processo da ponte não tem mais o mesmo resultado, o mesmo sucesso. Isso, para mim, já traz elementos, né, para a gente refletir sobre essas contracondutas, né, sobre como lidar com essa agenda neoliberal, né, e como que lidar, né, em um país que a gente tem aí uma constelação de paradigmas pautado mesmo no clientelismo, né, no discurso do poder que pega ou não, né, a lei no Brasil não é cumprida, ou ela pega ou ela não pega. Então, a gente realmente, assim, quando começa a ler a parte da participação, é realmente uma fábrica de produzir consenso ali. Porque qual que é o ponto-chave de governança? É transparência. Mas como que a gente vai ter transparência se, na nossa cultura, dentro do paradigma, se você pergunta para um gestor, se você pergunta para um líder, até mesmo de qualquer setor, se você pede uma prestação de contas de alguma coisa que ele fez, eu estou falando de dinheiro não, estou falando de uma ação, estou falando de uma decisão, já se vem para esse lugar de estar desconfiando de mim, é meu inimigo, é contra mim. A nossa cultura é de não ter transparência, de não ter prestação de contas. Eu quis trazer, né, esse olhar a partir do processo participativos, né, a partir desse olhar dos processos participativos. Eu fiz uma leitura que você traz, né, de Sherry Aster, como é bem usado, né, o processo participativo, né, para esse lugar do finge que participa, que finge que eu estou vendo você participar, né? E embora a Escola de Serviço Social não tenha feito uma leitura crítica desse trabalho, né, não tenha olhado para isso,
ele é muito bem usado, né? Porque a capacidade do sujeito social de se empoderar está muito ligada à sua capacidade de educação, de pensamento crítico, né? De poder estar presente, de conseguir ler um documento e entender o que está escrito ali. Então, assim, para já ir terminando aqui, depois que a gente passa essa leitura, acho que é importante, né, você traz uma releitura de todo esse processo da participação, né, com o ápice da fabricação dos consensos e das arenas, e depois esse momento que a gente está passando, que é um momento realmente de enfraquecimento, né, e diante aí, né, de um cenário que tem toda uma reorientação, né, do próprio mercado, né, para que se haja decisão, para que se haja grandes investimentos, para que se haja, para que os grandes projetos aconteçam, né, e nós estamos aí com uma dificuldade de nos entender e nos organizar como esse sujeito político e como coletivo. Então, assim, quando você traz essa leitura, né, do homem econômico, né, no qual, bom, o indivíduo ele é definido por seu foco de interesse na gestão de si mesmo, né, das suas competências, técnicas comportamentais, seu capital físico, emocional. Então, a gente tem aí um processo que é disruptivo e que é resultante desse refinamento das técnicas da governamentabilidade. Por quê? Porque o Banco Mundial entendeu que as mentalidades é que definem os arranjos. Então, a gente tem uma técnica, por exemplo, de mapeamento de stakeholders, para entender qual é o potencial de um sujeito de atrapalhar, de ajudar, ou de ser inexpressível diante de um projeto. Existem riscos sendo analisados o tempo inteiro. Então, a sua tese, para mim, eu falei para a Ângela, foi o presente que ela deu para a gente hoje, ela falou, deu o presente da Tereza, me levou a revisitar o meu próprio trabalho, né, com um novo olhar, ali olhando como uma arena de disputa entre os movimentos entre si, e que eles mesmos não tinham condição de fazer uma leitura de como eles são peças de um jogo que eles nem sabem que estão jogando, de como estão jogando contra si mesmo, né? Então, essa falta de compreensão, né, sobre os impactos das decisões validadas para a população, para o futuro da própria política, né? E naquele momento, lá atrás, o descarte dos planos de habitação, tudo bem, a gente teve 4 milhões de unidades habitacionais, mas se descartou todo o planejamento para 20 anos depois. E ninguém para pensar, né, qual é o custo social disso. Né? E depois vem esse esvaziamento, essa inexpressão toda, né, das arenas, porque a gente sabe que os coletivos, eles são uma somatória das aspirações, sim, do sujeito. E se o sujeito não engaja, não tem como ter coletivo. Entende? Então, assim, é uma coisa que o mercado entende muito bem e que a gente precisa começar a entender. Porque eles fazem rebranding, eles usam neuromarketing, eles usam a comunicação social, e a gente precisa aprender a usar todas essas ferramentas também. Tá? Então, assim, para terminar aqui, senão depois a Ângela não vai querer me pagar o café, eu quero dizer que, né, todos esses mecanismos que vêm sendo trabalhados, que vêm sendo desenvolvidos dentro dos processos de governança dessas organizações, eles levam a uma autorregulação de expectativas, ainda que inconsciente, né? Então, e quando eu vejo muito uma coisa na minha frente, se eu ficar vendo a ponte todo dia no comercial, eu vou achar que eu já conheço o projeto da ponte. Eu não preciso ler nada. Mas se eu ficar vendo 3 meses numa foto da ponte, falando que a ponte está chegando, que a ponte vai fazer parte da minha vida, eu vou entender que eu conheço, porque eu vou criar um gatilho de familiaridade. Então, isso existe, isso é real, é usado. E a gente precisa também aprender como é que a gente vai engajar resistências e contracondutas, também a partir dos mesmos mecanismos que o mercado utiliza, né, para engajar essa expectativa e essa autorregulação. Então, para mim, essa é uma grande contribuição para a universidade, né, para que a gente possa entender esse novo processo participativo, porque quando você falou, né, voltar naquela época, a gente defendia a democracia, naquela época nunca mais vai voltar. O homem político ele já foi embora, o homem econômico chegou. Né? Ele tem interesses individuais, mas ele engaja em agenda coletiva e é um engajamento muito mais forte,
Porque a partir do momento em que ele engaja, a partir do interesse que ele se reconhece, que ele não tem mais que negar os interesses dele para fazer parte do coletivo, ao mesmo tempo ele cria uma força de engajamento, de ação e de energia para que esse projeto aconteça, que a gente precisa começar a entender como que a gente traz isso para o nosso trabalho junto com as comunidades, porque o mercado ele faz isso. A pessoa veste a camisa, porque ela entende parte daquele projeto, ela se entende nos interesses, sonhos e expectativas dela, e engaja na agenda que é comum, e isso se torna e se fortalece como realmente um projeto de coletivo. Então eu fiquei muito me perguntando se a gente não estaria nesse raiar de um novo paradigma, né, pelo qual os sujeitos até aqui usaram a potência para liderar e para manipular, possa então trazer, passando por esse outro homem aí, que é o homem econômico, começar a provocar o outro também a ter pensamento crítico e liderança, entendendo que isso fortalece, que isso pode trazer crescimento, que o protagonismo de um conjunto de pessoas é muito mais forte do que um líder que consegue manipular todo mundo, né? Então, se a gente não está de frente disso, e como que nós vamos lidar com isso? Como que a gente vai trabalhar uma nova forma de construir coletivos, de construir redes de potência, né, no qual as pessoas comecem a se entender parte e a colaborar com esses acordos e pactos coletivos. A gente está falando de clareza de pactos, de não negar o sujeito para se ter o coletivo, mas de fortalecer o coletivo reconhecendo a potência do sujeito. Era isso que eu queria falar. Maravilha.